Olá, bem-vindos ao Biologia Ilustrada. Hoje vamos falar de alguns conceitos básicos sobre a ecologia. A palavra ecologia deriva de duas palavras gregas, oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ao pé da letra significa estudo da casa. A ecologia é uma área dentro da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Esse estudo é dividido em duas partes, a alelobiose e ecobiose. A alelobiose nada mais é do que o estudo das relações estabelecidas de ser vivo para ser vivo, enquanto que a ecobiose é o estudo das relações estabelecidas entre ser vivo e o meio ambiente. E a alelobiose ainda pode ser dividida em duas partes, cenobiose, que é o estudo das relações dos seres de mesma espécie, e a loiobiose, que é o estudo das relações entre seres de espécies diferentes. Vamos agora ver alguns conceitos básicos de ecologia para facilitar a compreensão desse estudo. Definimos por espécie o conjunto de seres com características morfofisiológicas parecidas e com capacidade de se reproduzir, formando descendentes férteis, ou seja, o resultado dessa geração também tem que ser capaz de se reproduzir. População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que estão presentes no mesmo local. Comunidade ou biocenose é o conjunto de populações de espécies diferentes presentes no mesmo local. Já o ecossistema é a unidade ecológica básica, formada por componentes bióticos, que são os seres vivos, e abióticos, como temperatura, água e luz. E se pegarmos todos os ecossistemas do planeta, teremos a biosfera. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Vamos entender agora os componentes bióticos de um ecossistema. Em outras palavras, estamos nos referindo aos seres vivos. Os seres vivos de um ecossistema, eles podem ser divididos em três grupos diferentes: o grupo dos produtores, o grupo dos consumidores e o grupo dos decompositores. Os produtores são os seres autótrofos, seres capazes de produzir seu próprio alimento. São seres fotossintetizantes, como plantas e alguns protistas, que através da luz solar produzem seus compostos energéticos através de moléculas orgânicas. Os consumidores são os seres heterótrofos. Eles não são capazes de produzir seu próprio alimento, e para obter energia, eles precisam se nutrir dos produtores, ou então de outros consumidores. Basicamente, muitos seres que são considerados consumidores vão se nutrir dos produtores. No entanto, existem outros consumidores que se nutrem daqueles consumidores que se alimentaram dos produtores. Por exemplo, imagine que existe em um determinado local uma planta. E essa planta ela funciona como fonte de energia para um artrópode, que pode ser um gafanhoto, que por sua vez é um consumidor primário. E esse gafanhoto vai servir de alimento para um anfíbio, que também é um consumidor. Incontestavelmente, todos esses organismos irão morrer. E quando isso acontecer na natureza, eles irão sofrer a ação de bactérias e fungos, que representam o grupo dos decompositores, que são seres heterótrofos. Eles são fundamentais no planeta, reciclando a matéria orgânica para que ela se torne novamente disponível ao ambiente. Sem eles não haveria uma reciclagem dessa matéria morta e a matéria dos seres ficaria parada e não voltariam ao meio para fazer parte de novas estruturas orgânicas e inorgânicas. Voltaremos aos conceitos. Habitat é o local onde uma espécie vive. Por exemplo, o camelo ele vive no deserto, então o deserto
é o habitat do camelo. Biótopo é o local onde uma comunidade vive, e esse local onde essa comunidade vive contém características físico-químicas peculiares. Por exemplo, um rio onde vivem diversas populações de peixes e espécies diferentes em conjunto. Essas populações formam uma comunidade que vive naquele rio, que tem como características físico-químicas peculiares. Essas características podem ser temperatura, luminosidade, pH. Então, esse rio representa o biótopo. Outro conceito é o diecótono. É um local de transição entre dois ecossistemas. A praia, por exemplo, é um ecótono. É o local de transição entre um ecossistema terrestre e o ecossistema aquático. E para finalizar, temos o conceito de nicho ecológico, que é muito importante no estudo dessa ciência. Ele representa o modo peculiar de vida de uma determinada espécie. Toda espécie em seu habitat, ela tem uma série de atividades que são características e específicas delas. Neste caso, toda espécie em seu habitat tem limites de tolerância, limites de variação de temperatura, de pH, de luminosidade. Além disso, essas espécies mantêm relações ecológicas com outras espécies. Uma espécie ela tem um predador natural, ela tem uma presa natural. Além disso, toda espécie tem uma época apropriada para a reprodução. Ou seja, todas as características que caracterizam uma espécie formam o nicho ecológico dela. Muitos ecólogos eles dizem que o nicho ecológico equivale à profissão da espécie, ou seja, tudo que ela executa no ambiente onde ela vive. Já o habitat seria como se fosse o endereço daquela espécie. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.